Eu sei das atividades da Santa Ceia nessa noite e do horário do culto, então eu vou procurar ser, irmãos, bastante prático, objetivo naquilo que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Mateus capítulo 16. Olha para mim o versículo de número 18, Mateus 16, 18, vocês conhecem muito bem isso. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Rapidinho, irmão, vai em Atos dos Apóstolos agora. Atos capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseveravam unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Podem tomar assento. Meus irmãos, nós somos igreja de Deus. Quando nós falamos de igreja, nós não estamos nos referindo basicamente ao prédio, não. O prédio é que recepciona a igreja, onde a igreja se reúne. Mas a igreja de Jesus, ela é, disse Paulo, a coluna e a firmeza da verdade. Hoje, como eu disse aos irmãos, é um culto de crente, um culto de conscientização, e é um culto onde nós devemos ser conscientizados dos desafios da igreja, da obra de Deus. Jesus disse a Pedro: eu vou edificar a minha igreja. Essa fala de Jesus ocorreu logo após Pedro fazer uma revelação que era impossível ele fazer humanamente falando. Jesus fez uma enquete e perguntou: quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam: olha, uns estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o senhor é um dos profetas. Aí Jesus fechou a pesquisa, disse: vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos não tinham a resposta pronta. Por quê? Tinha hora que ele estava cansado, deitado na ponta do barco, mas daqui a pouco ele se levantava e dizia: vinde a mim os cansados. Então eles olhavam e diziam: agora há pouco estava cansado, agora está chamando os cansados. Tinha hora que ele tinha sede, mas tem hora que ele subia e dizia: quem tem sede, vem a mim e beba. Tem hora que ele tem fome, mas tem hora que ele diz: olha, eu sou o pão vivo que desci do céu, quem de mim se alimenta, nunca terá fome. De maneira que os discípulos transitam entre é Deus, é homem, é Deus, é homem, é Deus, é homem, porque ele está na dupla natureza, mas eles não conseguem discernir. Porém Pedro, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem ser o filho do homem? Pedro passa à frente e diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Simão,
essa revelação, ela foi confiada pelo Pai. Você não teria condições de discernir isso. Baseado nessa revelação, Jesus então dá a segunda revelação a Pedro. Qual foi a segunda? Eu vou edificar a minha igreja. De quem é a igreja, irmão? De Jesus. Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. Agora, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja será simplesmente invencível. E aí Jesus estabelece o primeiro fundamento da igreja. Qual foi? Liderança na igreja. Olha o que ele disse: eu vou edificar a minha igreja, e a você, Pedro, eu vou dar a autoridade para conduzir a igreja. Ali nasceu o chamado pastoral, ali, que mais tarde Paulo confirma em Efésios 4:11, aquele que subiu antes havia descido, e ele mesmo deu. Que foi que ele deu? Paulo disse: ele deu uns para pastor, outros para apóstolo, plantador da igreja, mas deu uns para profeta. Não é o dom de profecia, é o profeta da palavra, o profeta como ofício. Mas deu outros como mestre, aquele que ensina a palavra. Mas por que ele deu esses 5 ministérios à igreja, Paulo? Para que isso? Paulo disse: para aperfeiçoar santo. Pastor, eu sou tão santo que eu não preciso nem de pastor. Quanto mais santo, mais pastor você precisa. Porque a Bíblia diz que ele deu o ministério para aperfeiçoar. E o que é isso? Entre os chamados para a salvação, ele escolhe para o serviço. E aqueles que ele escolhe, Paulo diz em Efésios 4:7, que ele dá o dom ou a fé de acordo com o dom. E o que é isso, Paulo? Isso é a graça capacitadora. Irmãos, a graça de Deus, ela é multiforme. Por exemplo, Efésios 2, a Bíblia fala de graça para a salvação, mas Paulo fala em 2 de Coríntios 3, sobre a graça de atuação, é aquela graça transitória, e aqui é graça ministerial. O que é isso? Deus dá graça para o pastoreio, Deus dá graça para o ensino, é uma graça específica, que só consegue realizar aquele que Deus chama e dá essa graça. Pois bem, ao ministério da igreja, aqueles que são chamados, Deus dá esta graça para exercer o pastorado. O que nós aprendemos aqui? Se eu sou igreja de Jesus, eu não sirvo solto, irmão. Então aqui eu coloco um ponto para lhe dizer o seguinte: não existe lugar para desigrejado no corpo de Cristo. Pastor, eu sou crente em casa, tomo ceia online, tomo ceia virtual. Não funciona assim, meu irmão. Nós precisamos ser pastoreados. A Bíblia diz: não deixe a vossa congregação como é costume de muitos. A Bíblia diz: honra os vossos pastores. Ué, se a Bíblia está indicando isso, está indicando que eu preciso ser pastor. E por que o senhor está dizendo isso, pastor Edir? Porque agora está na moda, meu irmão. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, e estão pregando aí que igreja não existe, que igreja é você. Deixa eu te dizer, igreja eu não sou, você não é, nós somos. Por quê? Porque igreja, irmãos, é comparada ao corpo. O meu pé sozinho não é corpo, a minha mão sozinha não é corpo, o meu dedo sozinho não é corpo, o meu olho sozinho não é corpo, mas se juntar o olho, a boca, a orelha, o pé, a mão, aí faz o corpo. Então se juntar eu, Josué, Carlos, Chico, juntar esse, aquele, você, aí o corpo está representado aqui nesta noite. Individual não é, mas juntos somos. Então isso é uma mentira de Satanás, que você pode ser crente em casa. Lugar de ser crente é aqui, no
templo, aonde a igreja se reúne. Ah, pastor, mas é que na igreja tem muito problema, e tem mesmo, irmão, e não é pouco não. Mas deixa eu lhe dizer, se você achar uma igreja que não tem problema, não vai para ela. Primeiro porque se você for, o problema chega lá. Porque eu e você somos um problema, irmão. Ser humano é problema, sim ou não? Está entendendo, irmão? Agora é só na igreja que tem problema? Na sua família tem problema? Na minha também tem. No seu emprego tem problema? Na cidade que você mora tem problema? E por que você já não deixou essa família, já não pediu conta desse emprego e já não mudou dessa cidade? Se o remédio é correr do problema. Só da igreja que tem que mudar porque tem problema. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga: aconteça o que acontecer, aqui pode ter problema, mas as bênçãos superam os problemas. As bênçãos superam os problemas. As bênçãos superam os problemas. Oh, quantos podem crer nisso nessa noite? Esse é o desafio. Então, em primeiro lugar, a igreja nasceu já sendo líder. Jesus deu a Pedro a liderança. Veja lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que no dia de Pentecoste, a igreja recebe a primeira acusação. Qual foi a primeira acusação que a igreja recebeu? Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Depois de 10 dias de oração, o Espírito Santo desceu, todos foram cheios. E aí tem um parâmetro aqui. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, de maneira que o barulho que eles começaram a fazer dentro do cenáculo superou o barulho que estava acontecendo lá fora na festa de Pentecostes. Olha que tinha 18 nações reunidas, irmão. O barulho de dentro atraiu os que estavam fora. Aleluia. De maneira que os que estavam fora chegou, bateu o olho, e Pedro disse: o que vocês ouviram e viram. O que foi que eles viram? Eles viram crentes embriagados. Que jeito que estava? Essas quebradinhas de asa, irmão, isso nasceu no Pentecoste. Então tinha crente pulando num pé só, tinha crente assim. Pastor? Porque Pedro disse: o que vocês ouviram e viram. Por que eles chegaram à conclusão? Por que eles chegaram à conclusão? Tão bêbados. Porque viu o crente assim, ó. Ô pastor, então eu posso ficar assim? Pode, desde que você já esteja orando há 10 dias. Agora, se você não faz um mês que não ora, não vem dessas quebradas de asa não, que isso é carne. Agora, depois de 10 dias de oração, meu irmão, aí tem presença, tem graça, tem unção, tem poder, tem renovo. A Bíblia diz que quando eles olharam, diz: tão bêbado, não pode ser, um pulava para cá, o outro para lá. E o barulho atraiu os que estavam fora. Aí começaram a gritar: os seguidores de Jesus de Nazaré estão bêbado. Aí o Pedro, que é a autoridade, disse: abre essa porta aí. Aí abriu a porta, Pedro saiu. Disse: pessoal, tem ninguém bêbado aqui não. Agora é 9 horas da manhã. Isso aqui é o que disse o profeta Joel: nos últimos dias assim diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. E foi soltando palavras, soltando palavras, soltando palavras, soltando palavras. Escute, irmão, conforme Pedro falava, a Bíblia diz que o coração do ouvinte era compungido. Essa palavra compungido é dilacerado, é a mesma coisa de bater a faca, é rasgar no meio. Porque uma palavra falada com autoridade, respaldada por uma igreja em oração, meu irmão, você pode pregar o cego de Jericó o ano todo. Quando você dizer que Jesus abriu o olho dele, o Espírito Santo abre o olho do pecador, rasga o coração do pecador. A Bíblia diz que o coração deles compungia. Pedro não fez o apelo não, foi eles que apelaram.
Eles que apelaram, eles gritaram: o que é que a gente precisa fazer? Pedro falou: tem que crer nele. Mas quem fez isso? Foi o Jesus que vocês mataram. Chamou todo mundo de assassino. E agora? Pedro disse: tem que ser batizado no nome dele. E daqui a pouco um canto lá levantou a mão. Quantos tem aqui? 100, mais ali mais 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000. Preste atenção nisso, irmão. 120 crentes cheios do Espírito Santo. Na primeira mensagem pregada, botou 3.000 para dentro da igreja. 3.000 para dentro da igreja. Porque se tem a presença do Espírito Santo, tem unção, tem poder, tem graça, tem renovo. Deixa eu ver se tem obreiro aqui que é batizado com o Espírito Santo e que ainda fala em línguas estranhas. Deixa eu ver se tem igreja que veio adorar nesta noite, crendo no poder. Aleluia! Assim nasceu a igreja, numa coordenação pastoral, tinha direção. Então diga comigo: a igreja que o inferno não prevalece é a igreja que tem pastor, é a igreja que tem liderança. Isso que Satanás está pregando aí fora, que você pode ser crente sem pastor, é para a tua alma ficar solta, para você não ter cuidado, não ter orientação, não ter ensinamento. A igreja que Satanás não prevalece contra ela, é a igreja que é cuidada, a igreja que é pastor e esses crentes que se convertem, olha como eles se comportavam. Olha o que diz o texto agora. A Bíblia diz: e perseveravam, no que, pastor? Na doutrina. Então a igreja tem liderança e a igreja tem doutrina de quem, irmão? O texto diz a doutrina dos apóstolos. Não era cada um pregando a doutrina, não. Essa doutrina do fulano, a doutrina do cicrano, porque hoje um demônio está operando forte na igreja. E cuidado que está até no meio dos obreiros. Qual é, pastor? O demônio da axiologia. Eu acho. Então um acha uma coisa, outro acha outra. Eu acho que isso não faz mal, não tem importância. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Meu irmão, se Deus deu ministério, deu graça para ministério, Deus dá luz na palavra para ministério ensinar. Nós não estamos aqui, irmão, pelo achismo. Não é o que você acha, não é o que eu acho. Aqui quem prevalece é a palavra. É o que a palavra acha, é o que a palavra determina. Olha o que diz o texto: eles perseveravam na doutrina. Que é isso? Ensinamento da palavra. Deixa eu te dar uma informação, aliás, deixa eu só relembrá-los nessa noite. Irmãos, pecado continua sendo pecado. A igreja não pode perder o senso doutrinário. Tira a Bíblia do púlpito e Satanás prevalece contra a igreja. Por quê? Escute, tudo que nós fazemos aqui, primeiro se decide lá, no mundo espiritual. E para ter legalidade no mundo espiritual, a igreja precisa estar enquadrada na palavra. Então adultério continua sendo pecado, viu, irmão? Fornicação continua sendo pecado. Oh, já vale tudo, já vale tudo. Agora deixa eu te dizer, a unção que você está debaixo dela é a unção que você atrai. Eu vou explicar. A unção que você está debaixo dela é a unção que você atrai. Se você congrega numa igreja onde o pastor está na segunda, terceira, quarta mulher, aquela unção vai para a tua vida. Vai, pastor? Vai. Se você está numa igreja onde a perversão vale tudo, o jovem já vive uma prática sexual antes do casamento, e pode tudo, o importante é chegar no dia da ceia, pede perdão, toma a ceia, e depois da ceia, já dá para ir para a balada gospel depois da ceia. E agora já estão fazendo de tudo para ver como é que segura jovem na igreja. Como é que a gente segura o jovem na igreja, pastor? Só se amarrar, irmão. Quem segura jovem na igreja não é entretenimento. Quem segura jovem na igreja não é nada disso, irmão. Quem segura jovem na igreja é uma experiência
pessoal com Deus. Teve um jovem que teve uma experiência com Jesus, tremenda. Ele era cego. Aí chegaram para ele os fariseus e disseram assim: você sabia que o homem que te curou é pecador? Ele disse: olha, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. O que você sabe? Eu sei o que ele fez por mim. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora, ô irmão, quem foi marcado por Jesus, pode levantar fariseu, pode levantar quem for. Oh, você sabia que a tua igreja está atrasada? Oh, se está atrasada eu não sei, mas lá eu tive encontro com Jesus, lá eu sinto a presença, lá eu fui marcado, lá eu fui transformado. Deixa eu ver se tem quem sabe, quem sabe, quem sabe. Diga uma coisa: eu sei. O que é que você sabe? Eu sei em quem tenho crido. Permaneça na doutrina. A igreja que o inferno não prevalece ainda tem compromisso com doutrina. Nós estamos vivendo a era do evangelho coach. Nada contra os coach lá na empresa, nada contra os coach lá num treinamento, mas aqui não é lugar de coach, irmão, aqui é lugar de profeta, aqui é lugar de palavra de Deus. Oh, porque a palavra gera vida, a palavra levanta o que está caído, fortalece o que está fraco. Quem vem nessa ceia receber palavra de Deus, Deus está falando contigo. Toma posse da palavra. Perseveravam na dor. Diga assim: se tem doutrina, olha o que tinha mais, diga assim: comunhão. Doutrina gera comunhão. Agora, comunhão é um desafio, irmão. É, pastor, é. Como é que você reúne gente e mantém comunhão? Deixa eu dizer uma coisa: comunhão é princípio estabelecido por Deus para que Ele ordene a bênção e a vida. Até Deus temeu unidade. Até Deus temeu unidade. Lá em Gênesis, no capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz que os homens começaram a construir uma torre. A trindade divina olhou e desceu e disse: desçamos e confundamos a língua, porque veja que os homens são quantos? Um só. Por quê? Porque falam a mesma língua. E foi Deus quem disse: se falarem a mesma língua, não há nada. Olha, mas essa palavra é muito forte. Não há nada que eles intentem fazer que não farão. Segura isso. O nosso problema não está da porta para fora. Nosso problema está da porta para dentro, irmão. Nosso problema não é com o inferno. Jesus já venceu ele na cruz. Nosso problema não é com o demônio. Jesus já te deu autoridade para você expulsar. O nosso problema é aqui. Sabe por quê? Porque a condição bíblica é essa, ó. Se eu não tiver comunhão na horizontal, eu não tenho comunhão na vertical. O apóstolo do amor disse o quê? Se andarmos na luz, como na luz Ele está. Acabei de expor à luz a palavra. Ô pastor, graças a Deus passei no primeiro teste. Eu sou de doutrina, amo a palavra, frequento escola dominical, todo o culto de ensino, eu amo a palavra. Que benção. Que benção. Você está na... Agora, se de fato está na luz, olha o que diz a Bíblia. Temos comunhão? Então não dá para ter comunhão só na panelinha. Não dá para ter comunhão só com 4, com 5. Irmão? Mas é comunhão uns com uns. E como é que vai ter comunhão? Com pessoa diferente, cultura diferente, formação diferente, pensamento diferente. Como é que dá para ter comunhão, pastor Paulo? É fácil ter comunhão com quem o senhor gosta. É fácil ter comunhão com quem comunga da mesma ideia. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Essa igreja tem doutrina, tem unidade, irmão. Não tem um puxando para a esquerda, outro para a direita. Não. Mas pastor, como é que a igreja mantém essa unidade? Numa diversidade tão grande.
E deixa eu te dar um alerta aqui. A condição é essa, ó. Ó, quão bom e quão suave é, que de vez em quando os irmãos estejam unidos, sim ou não? É o quê? Viver, meu irmão. Viver, irmão. Quer dizer, não é para Santa Ceia eu escolher um lugar para sentar, porque não dá para sentar perto daquele ali. Não é isso não. É viver. O texto diz assim: porque ali, onde é que é esse ali? Ali, o Senhor não pede não, Ele ordena, pastor. Ele dá ordem. Ele dá ordem para quem? Ele diz: ô benção, ô vida, vai lá para Molevade e fica lá. Por que, Jeová? Porque ali tem unidade, tem unidade, tem comunhão. Ô benção, ô vida, vai para o casamento do fulano. Por quê? Porque ali ele e a mulher têm comunhão. Ô benção, ô vida, vai para aquela família. Por quê? Porque na tenda dele tem comunhão, tem comunhão, tem comunhão. Ô benção, ô vida, entra na mocidade. Por quê? Porque tem comunhão. Ô benção, ô vida, entra no ciclo de oração. Por quê? Porque está na visão, tem comunhão, tem comunhão, tem comunhão. Deixa eu ver quem está disposto nessa noite. Abacandaripacandarabadaa. Na pipa caia manderi para comandar. Pastor Edinho, que palavra difícil. Como é que tem comunhão, pastor? Tem uma receita para comunhão. Tem uma receita para comunhão. Receita número 1: não busque perfeição alheia, porque você também não tem perfeição. Segundo, Jesus disse: se te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Uma você anda obrigado. Quando terminou, ele disse: bora voltar. Disse: não, vamos mais uma. Mas por quê? Porque eu sou crente, eu faço tudo para não brigar. Se for para andar 2 milhas, eu vou 2. Se for para andar 3, eu vou 3. Paulo escreveu em todas as suas epístolas: sujeitai, sujeitai, sujeitai. Mas aos Colossenses ele afundou o negócio. Sabe o que Paulo disse? Suportai. Uau! Uns aos outros, com todo respeito, só para gravar, irmão, só para gravar, com todo respeito. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ele assim: eu sei que você não melhora, mas eu te suporto, por causa da nossa comunhão, por causa da nossa comunhão. Eu suporto Ivanildo, Ivanildo me suporta. Por quê? Porque entre eu e Ivanildo tem um negócio maior. Tem o que? Tem a bênção e tem a vida. Então, ei, suporto ele, ele me suporta. Ele tem falha, eu tenho falha, mas o Deus que justifica ele me justifica. O Cristo que morreu na cruz por ele, morreu por mim. Amamadi para pacandará. Há uma palavra da parte de Deus nessa noite para o ambiente. Deus não lhe constituiu juiz de ninguém. Deus não lhe constituiu juiz da vida alheia. Procure viver quieto, cada um cuidando dos seus próprios negócios, diz a Bíblia. Pastor, não dá para ter comunhão com aquele irmão. Por quê? Olha o tamanho do pecado dele. E o teu? Olha no retrovisor. Meu irmão, eu cheguei por graça, cheguei por misericórdia, e você por graça, por misericórdia, por graça, por misericórdia. Agora, olha o que o Espírito vai comunicar a você nessa noite. A bênção e a vida que vem para o ambiente
todos nós somos beneficiados por ela. Então, se ali, aonde eu estou plantado, aonde Deus me chamou, se ali tem a bênção, se ali tem a vida. Eu acabei de dizer aos irmãos aqui no momento da oferta, quando você vem no altar, o altar vai a você. O que significa isso? A bênção desse altar, ela segue. Sabe, irmãos, eu não me lembro o ano agora, mas um dia aqui, eu estava almoçando com o pastor Sérgio, de saudosa memória, e Deus me deu uma palavra, e eu disse para ele na mesa do almoço, eu disse para ele: a generosidade que há na sua vida, ela foi plantada nessa igreja, e essa igreja sempre vai prosperar, porque a Bíblia diz que o justo fica em memória eterna. Agora Deus estabeleceu a bênção da generosidade, da prosperidade. Eu ando o Brasil, irmão. Deus tem sido bom com vocês aqui. Deus tem cuidado de vocês aqui. Agora isso é reflexo do quê? Da bênção que foi implantada lá, que segue. Segue quem? Segue o altar, segue o jovem, segue a criança, segue o irmão, segue a irmã. Então você está no lugar da bênção. E o que é que eu vou fazer? Aí lá vem Satanás querendo colocar pau na roda do carro para empatar a caminhada. Que é isso? Sabe o que mais mata a igreja, irmãos? Picuinha. Não sei se vocês conhecem essa linguagem aqui. Conhece picuinha? A palavra picuinha? Coisinhas assim, sabe? Tipo assim, sentou no meu lugar, estava com a mesma roupa que eu. Ei, mas falou de mim. Escreveu um negócio na rede social. Eu acho que foi indireta, nem tem certeza, já está construindo. É picuinha. Para que isso? Para romper comunhão. Para romper comunhão, porque se ele rompe comunhão, ele rompe a bênção e a vida. Então preste atenção, diga para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: escute isso. Eu te suporto, você me suporta, e não tem picuinha do inferno que vai roubar a nossa comunhão aqui. Você quer ver o que o Espírito Santo vai fazer agora? Levante a sua mão assim, ó. Diga assim: já está ativada a tecla do perdão. Meu irmão, se você pecar contra mim, não precisa nem pedir, porque eu já estou lhe perdoando antecipado. Libera perdão. Essa picuinha não pode roubar a tua comunhão. Tem presença de Deus na casa. Tem presença de Deus na casa. Tem presença de Deus na casa. Amipacaiana sopipocomandaraca. Oh, quietinha, tinha a doutrina. A doutrina gerou como? E a comunhão gerou desejo de oração, porque sem comunhão não tem como orar. Por quê? Porque se eu não estou na horizontal, eu não consigo acessar na vertical. Como é que é a oração nobre que Jesus ensinou? Perdoa as minhas dívidas, assim como, ei, diga assim: tenho. Está no passado ou não? Então diga assim: antes de eu pedir perdão a Deus, eu já tenho que ter liberado perdão. É por isso que quem não perdoa não consegue orar, porque ele está bloqueado na vertical, irmão. Um coração com raiz de amargura não consegue se achegar a Deus. Oh, mas o Espírito Santo nesta noite está trabalhando nas entrelinhas. Vai haver quebrantamento do céu. Vai liberando. Deixa de lado. Diz o texto: eles perseveravam na hora.
Irmãos, é bom campanha de oração, mas melhor ainda é vida de oração. A Bíblia diz: orai sem. Você ora no carro, você ora andando, você ora trabalhando, você ora em casa lavando uma louça, você ora onde você estiver, você está ligado. Isso é oração. Comunhão com? A Bíblia diz: e por causa da oração, em cada alma havia temor. E se tem temor, não peca. Quando eu digo não peca, é que não vive na prática do pecado, irmão. O apóstolo João diz assim: filhinhos, não pequeis. Qual é a ordem de Deus? Não peque. Sim ou não? O que é isso? Não viva na prática do pecado. Mas olha o que ele diz: porém, se pecar, diga comigo, acidente de percurso. Se pecar, desvia não. Se pecar, vai embora não. O que eu faço? Lembra-te que há um advogado junto do Pai. Presta atenção nisso. Eu espero que aqui não tenha nenhum nessa noite. Mas Satanás é promotor de justiça, Deus é juiz. Pedro disse que ele é o nosso acusador. Paulo repete e João repete: é ele que nos acusa. Então eu peco, aí ele chega diante do trono e diz para Deus assim: olha, executa Edi, você é justo, você é juiz, Edi pecou, executa Edi. Só que há quebrantamento. Eu venho para o culto, ou o Espírito Santo fala comigo onde eu estiver, eu caio em si, meu Deus, pequei, cai de joelho, pede perdão. Lembre-se, não é prática, é acidente, não devia fer, mas fez, pediu perdão, quebrantou. A Bíblia diz que quando nós estamos orando, irmão, tem 2 anjos que se aproximam de nós. Tem um anjo que vem com a salva, igual essa que os irmãos levantou a oferta, e tem outro que vem com a taça. O da taça está meio de férias, porque taça leva lágrima, o da salva leva a oração. Os crentes não choram mais, irmão. Tem uns que choram na novela, choram no filme, mas não choram mais na presença de Deus. O choro está em crise, mas Jesus disse: bem-aventurado. O que é isso? É quebrantar. Aí você ora: Senhor, tem misericórdia. O anjo bota aquela oração na salva e leva. Aí o promotor, Satanás, está lá, juízo nele, ele merece couro, ele merece ser executado. Aí daqui a pouco sobe do altar do incenso para a narina de Jeová. Mas quem é que recebe? Recebe o sacerdote advogado Jesus. Ele recebe a oração. Aí quando o acusador está liberando já a sentença, o advogado Jesus entra com a petição. Pai, é verdade que ele pecou, mas tem uma coisa, já chegou o negócio aqui. O que foi? Ele já apelou para mim, já tem uma apelação aqui. E eu garanti, Pai, que se ele mantiver comunhão com o irmão dele lá, oh, aleluia, o meu sangue, purifica ele, purifica ela. O meu sangue é o sangue de Jesus. Por isso que Paulo disse: quem intentará? Olha o que o Espírito Santo vai falar nessa noite. Quem tentará acusação? Pode levar a tua capivara lá. Sabe o que Jeová faz? Lança ela no mar do esquecimento. Agora Satanás é pescador profissional, irmão. De vez em quando ele joga o anzol lá no mar do esquecimento para arrancar um pecado nosso e trazer a tona de volta. Mas Jesus não cochila, não dorme. Irmão, a gente arruma os advogados, bota numas causas, passa tanta raiva, com respeito aos advogados que estão aqui. Agora aqui não tem problema, pastor, porque aqui não perde a causa. Por quê? Porque o advogado é filho do juiz. O advogado é filho do juiz, irmão. O advogado é filho do juiz. Olha para o seu irmão e diga assim: o advogado é filho do juiz. Diga assim: não está satisfeito não? Diga assim: é seu irmão mais velho.
É seu irmão mais velho, é seu irmão mais velho, é seu irmão mais velho, é ele, é ele, é ele, é ele. Quem entrou pelo sangue, foi lavado pelo sangue, remido pelo sangue. O que é isso? A igreja tem a arma mais poderosa, diga assim, a oração. A oração. Então nessa noite, se tem doutrina, se tem comunhão com o irmão do lado aí, deixa eu te dizer uma coisa, pode abrir esse bocão santo aí, porque não faz nem curva, sobe direto, sobe direto, sobe direto. Pode abrir esse bocão santo e começar a dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Satanás não vai roubar a minha ceia nessa noite, porque o teu sangue me põe limpo, o teu sangue me garante vitória. Esteja em pé nessa noite. Em cada alma havia, diga, temor. Preste atenção. Se tem doutrina, tem comunhão. Se tem comunhão, tem oração. E se tem oração, tem temor. E o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, não. Temer a Deus, pastor Paulo, é mais simples do que se pode pensar. É só conhecê-lo de verdade. É lembrar o seguinte, olha, Ele é, o que Ele é? Onisciente. Ele sabe tudo. Segundo, Ele é onipresente. Ele está em todos os. Terceiro, Ele é onipotente. Ele pode todas. Dá para temer ou não? Significa o quê? Ele te viu antes de chegar aqui no culto. Ele te assistiu durante o último mês. Ele te assistiu durante a última semana. Por isso que a gente entra aqui com temor, irmão. Você pode ter se esquecido o que aconteceu há 30 dias atrás, mas para Ele tudo está nu, está patente. Ambam people foba pipará. Reba people comancho e de people for. Tempo não perdoa pecado. Pecado não tem prazo de validade. Não, pastor, não. Pastor, mas já faz uns 60 dias que eu pequei, até já pulei uma ceia para tomar só a outra. Não se autodiscipline. Você está ligado em um corpo, você está ligado em um corpo. Tempo não resolve, a tua alma está correndo perigo. Aleluia. O que é que resolve? Quem confessa, faz o quê? Alcança. Não leve a mão no prato, tenha temor. Ele nos conhece. O salmista diz no Salmo 139: para onde me irei da tua presença? Se eu subir, o Senhor está aí. Se eu fizer a minha cama lá no inferno, lá o Senhor me vê. Por que isso tudo, Davi? Porque antes que eu tivesse ossos, antes que eu tivesse os tecidos do meu corpo, antes que eu fosse formado no ventre, quando eu era apenas um embriãozinho, tentando ser gerado, o Senhor já me via. O Senhor já me via. Ele te conhece, Ele te conhece, Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe tudo de mim. Uma igreja que tem doutrina, que mantém comunhão, uma igreja que ora, uma igreja que tem temor, diga comigo, gera santidade. Gera o quê? E santidade, irmão, atrai um negócio gostoso. O que, pastor? Presença. Presença. Irmão, culto sem presença não é culto, é reunião, é showzão, é encontrão, é louvorzão, pode ser tudo menos um cultão. Presença. Por quê? Porque Deus só se aproxima de um coração quebrantado. Deus só se aproxima de um coração desejoso por Ele. E se tem temor, tem quebrantamento. Se tem temor, pode acontecer acidente de percurso, mas quando ele ouve a palavra, ele se inclina e diz: Deus, eu estou ouvindo a tua voz. Aí o Espírito Santo vem, então deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um abraço. Sopra mandar abacá.
Receba o abraço dele aqui, receba o abraço dele aqui, receba o abraço dele aqui, receba o abraço dele aqui. Se tem temor na casa, tem presença. Se tem temor na casa, tem presença. Se tem temor na casa, tem presença, tem presença, tem presença. Oh Espírito, 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 sopra a tua presença aqui. Tem presença aí? Tem presença aí? Olha o que diz o texto. Por ter presença, a Bíblia diz assim, e muitas, não era poucas não, muitas maravilhas eram feitas. Quer dizer que presença traz poder. Poder. E eu fico impressionado com essa questão de poder. Por quê, pastor? Porque Jesus não virou para a igreja, para o ministério da igreja, para os pastores, para os presbíteros, para o evangelista, e diz assim, eis que eu vos dou poder. Não, ele virou, pastor Chiquinho, para toda a igreja. Para toda a igreja. Deixa eu ver se a igreja está aqui. Você é a igreja? Diga para o irmão, se você é a igreja, você tem poder. Poder. Pastor, será? Será não, você tem poder. Será não, você tem poder. Poder. A Bíblia diz, muitas maravilhas eram feitas. E o povo? O povo era atraído pelos sinais. O povo chegava e não era aquela reunião monótona. Desculpa a expressão, não era aquela missa não. Era um negócio que quando o louvor subia, a presença descia. Quando a palavra subia, a presença descia. E quando a palavra desce no ambiente, ela pega o pecador. Se entrava enfermo, saía curado. Se entrava triste, saía alegre. Por quê? Porque os crentes estavam radiando de poder. Sabe o que o Espírito ministra ao meu coração? Ele quer nesta noite, agora nesse fechamento, derramar aqui um batismo de poder. Para quê, pastor? Simplesmente para ativar, diga assim, ativar. Paulo diz para Timóteo, desperta o dom que há, não é outro dom não, o que já há. O que já há, o que você já recebeu, o que você já recebeu. O que estava faltando? Despertar, despertar, despertar. Quem aqui já falou em língua o dia que foi batizado com o Espírito Santo? A pergunta é por que não fala mais? Quem aqui que já profetizou? Não tem ex-profeta, irmão, tem profeta parado, tem profeta estacionado. Quem aqui Jesus já usou para curar? Não tem ex-crente com dom de cura, tem crente com dom de cura estacionado. Então nessa noite vai ter aqui uma ativação. Eu estou ladeado aqui por homens de poder. Eu estou ladeado aqui por obreiros de poder. Poder, poder, poder. Ai, papira pacamanacá. Segura a mão de quem está ao seu lado agora e diga: receba poder, receba poder, receba poder. Crente batizado com o Espírito Santo, começa a orar em línguas estranhas agora. Nessa noite Deus quer marcar esta santa ceia com derramamento de poder. Poder, 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 poder. Poder para pisar serpente e escorpião, poder para expulsar demônio. Volte a falar em línguas estranhas agora. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, começa a receber batismo agora. Agora, 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 agora. Espírito aí na galeria, começa a ativar, começa a ativar, começa a ativar, começa a ativar aí na galeria. Começa a ser ativado pelo Espírito agora. Aquela presença que você já sentiu um dia. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Oh, tá ativando, tá ativando, tá ativando, tá ativando. Ativa, 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 ativa. Segura a mão de quem está ao teu lado e diga a ele: seja ativado agora. Começa a transmitir isso. Começa a transmitir isso. Ativando!
Ativa Espírito, ativa Espírito, ativa Espírito. Repacaiapacandaravava, visita, visita, visita esse crente agora. Amaia, sepipacaia da cor. Meu Deus, o céu está aberto aqui nesta noite. Chegou, 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 chegou. Chegou no ambiente a autoridade para a cura divina. O Senhor fala ao meu coração. Ei, se alguém entrou enfermo aqui nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a cura divina agora. Receba a cura divina agora. Ele toca, ele toca, ele toca, ele toca, ele toca, ele toca, ele toca. Ele toca com cura. Ele toca com cura. Ele toca com cura. Ativando, 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 ativando a presença, o dom que está em ti. Vai ativando, vai ativando, vai ativando, vai ativando. Você vai participar desta santa ceia, falando em mistério com Deus, sendo usado em profecia. Vasos de Deus, vasos de Deus.